Olá, bom dia! Seguimos o nosso devocional falando de idolatria. Idolatria, eu sou a pastora Taina Reis. Se você quiser acompanhar, se inscreve no canal e ativa o sininho em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar em 1 João 5,21. Ele fala assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Glória a Deus. A maior ameaça à devoção de uma pessoa a Deus é a idolatria. A maior ameaça da devoção de uma pessoa a Deus é a idolatria. Às vezes Satanás, ele não quer tirar, você já ouviu essa frase? Quando diz que ele não quer tirar a gente da igreja. Na verdade, ele quer manter você ali, porque a estratégia é com que você esteja na igreja, mas esteja cego. Que você esteja na igreja, mas não consiga ver. Inclusive, eu convido você que faz parte da minha igreja ali, Ministério Paz e Vida Zona Sul, Avenida dos Autonomistas, número 5466, a meditar comigo acerca aqui de idolatria. Esse devocional também o pastor Haroldo, meu esposo, faz parte comigo. Somente aqui no YouTube, ele não é muito de gravar, mas no WhatsApp ele me ajuda ali nesses devocionais. É muito importante nós falarmos acerca desse assunto, porque quantas vezes a gente está dentro da igreja, mas está cego. Tudo que Satanás faz é querer o tempo todo nos cegar, tirar a nossa visão. Por isso que nós devemos orar ao Senhor. Senhor, coloca luz nas nossas trevas, nos mostra aquilo que não estamos conseguindo enxergar. Eu oro isso a Deus, eu falo: Pai, eu sei que tem aquilo que é a minha parte, mas mesmo, Senhor, a minha parte, que eu não estiver enxergando, que eu não estou vendo, que eu não estou percebendo, me ajuda a perceber, Senhor, porque eu dependo totalmente de Ti. Eu sei, eu entendo que eu tenho responsabilidades, mas pode ser, Pai, que eu não esteja vendo aquilo que está nítido, aquilo que está na cara. E se for, Senhor, ali necessário, puxa minha orelha, me mostra mesmo, mas não me deixe enganado, não. Então eu vejo Satanás, ele quer colocar aí um ídolo no teu coração, e você nem percebe, você não tira, e você vai caminhando mais distante de Deus, longe do Senhor. Porque quem tem um ídolo, Deus não divide o trono do teu coração com ninguém. Ou é Ele, ou você só vai se distanciando dele. Então, olha só, a maior ameaça à devoção de uma pessoa a Deus é a idolatria. Idolatria é adorar ou ser mais devoto a qualquer coisa que não seja Deus. Dada a frequência e o fervor com que Deus nos adverte sobre a idolatria na Bíblia, podemos ter certeza de que a idolatria é uma séria ameaça. Glória a Deus. Hoje eu vou fazer algumas perguntas para você e você vai analisar aí, responder para você mesmo essas perguntas. Se você quiser, você pode até pegar um caderno e anotar. Inclusive, estude a palavra de Deus. Porque Jesus falou, ele disse pra gente que nós devemos examinar. Não é só ler, mas estuda. Você vai ver, se você estudar a palavra, tem um caderno que você anota e estuda trechos, escreve. E hoje com a internet, YouTube, a gente consegue estudar. Você vai ver que a sua vida espiritual muda muito quando você faz isso, quando você examina as escrituras. Então eu vou fazer para você algumas perguntas. O que dá sentido para a sua vida? O que dá sentido para a sua vida? Consegue responder? O que é aquilo que se você perder, tem alguma coisa que se você perder hoje, você prefere morrer? Pensa aí. Tem alguma coisa que se você perder, você prefere morrer? Para você fala assim, a certeza. Se tirar de mim, pode me matar na mesma hora. Tem alguma coisa? Ou pessoa? Cônjuge ou até filho? Tem alguma coisa assim aí na tua vida? Isso aí pode ser um ídolo. Aqui, deixa eu ver o que mais. Eu vou perguntar aqui pra você, aqui na outra página.
parte, olha, o que te controla? Tem alguma coisa aí que te controla? O que domina os seus pensamentos? Como explicar isso? Por exemplo, sabe quando você acorda? Você acorda pensando já naquilo? Você já acorda pensando naquilo? Porque assim, quando você tá fazendo alguma coisa, que nem assim, eu tô, tipo assim, limpando essa Bíblia. Quando eu tô limpando aqui, eu tô pensando que eu tô limpando, sabe? Tem que limpar pra ficar limpo e tal. Aí você já tá com a mente ocupada. Mas quando você tá, assim, com a sua mente vazia, o que fica ecoando nos seus pensamentos? Isso pode dizer acerca de onde o seu coração tem se voltado. Inclusive, eu quero dividir aqui com você, nessa série Idolatria, um testemunho também, porque teve um tempo, já faz uns anos atrás, que não foi fácil, viu? Que o Senhor me confrontou acerca disso. Eu também escutei uma pregação do Lucinho que ele falava acerca de idolatria. E toda a vida eu sempre gostei muito de doce e sempre gostei muito de comer. Sempre gostei muito de comer, gente, comer. Se você convive comigo, você vai saber que eu não como doce e na verdade eu não como açúcar. Então tem muita coisa que eu não como por causa que tem a farinha de trigo. E por quê? Como que tudo isso começou? Eu quero te falar acerca de que teve um tempo que eu assisti essa pregação e aí o Lucinho canta um louvor que ele fala assim, tudo entregarei na pregação, tudo entregarei. E um dia eu fui louvar esse louvor depois de assistir essa pregação. E o Espírito Santo falou muito forte comigo, no meu coração. Eu quero a forma de você comer. Porque eu estava falando que tudo iria entregar a ele. E tudo bem, Deus não me falou o que eu tinha que fazer. Só que eu via que toda vez eu tentava tirar o doce, diminuir, e quando eu comia doce, eu percebia que o meu coração, na minha comunhão com o Senhor ali é como se o meu coração pesasse. E eu comia um doce e eu via o Senhor me confrontar. E acordei cedo de manhã, eu lembro um dia, e o Senhor me confrontou numa passagem que ele falava, né? Aquela passagem que ele fala que eu não podia ter dois senhores, ou eu ia amar um e desprezar o outro, ou eu ia amar o outro, entende? Só dá para escolher um Senhor. E ali eu tive que escolher, e orando de madrugada o Senhor falou comigo assim, faz um voto. E eu fiz um voto de alimentação, de não comer açúcar, amado. Vou falar para você que não foi fácil, não foi desde o início perfeito, foi muito difícil chegar onde eu estou hoje, mas eu tinha um ídolo, eu amava muito a Deus, mas eu já acordava pensando no que eu ia comer, então assim, Deus não ocupava a maior parte dos meus pensamentos igual hoje. Hoje eu falo pra você assim, eu sempre tô pensando em Deus, tô pensando numa palavra, tô pensando, sabe, numa pregação, tô pensando nas coisas da minha casa, tô pensando, mas assim, Deus é minha paixão, mas Ele não poderia ser se a comida continuasse, se eu continuasse comendo tudo que eu gostava de comer, sabe, não foi fácil, não é fácil viver essa vida, mas eu passei por coisas, processos onde o Senhor me ajudou a já não ter mais aquele apego como eu tinha. Foram processos árduos que, você vê, a pessoa ela passa por um processo profundo onde ela rompe esse laço com a comida. Foi o que aconteceu comigo. Então eu não como, por quê? Por que eu não como açúcar? Porque era um ídolo para mim, era um ídolo. Então aí quando você conviver comigo você vai ver que eu não como, não foi fácil, teve momentos que eu falhei, que eu escorreguei, mas hoje já no temor do Senhor, passando tudo que eu já passei, eu sei que tudo tem uma consequência, eu sei que um voto diante de Deus não é brincadeira, então já não há realmente falhas ali, porque eu já já estou num lugar onde isso não toma mais o meu coração.
eu consigo seguir normalmente pela graça do Senhor e com muito temor, sabendo que um voto que se faz diante de Deus não é brincadeira. Isso fala em Eclesiastes capítulo 5, né? Então analise aí, o que você fica pensando assim direto? Sabe? Sua mente se volta para aquilo, o que mais? Onde você investe sua energia e paixão? Ou seja, quando você tem o tempo do seu trabalho, né? Então você está trabalhando, tudo bem, você fica ali, tá 8 horas. Quando você tem um tempo livre, no que você investe mais tempo? Ah, tem um tempo que eu fico com a família, tem um tempo que eu faço comida, sim. Mas quando você tem um tempo para você, o que você faz? Isso também mostra muito aonde seu coração está. Porque alguém que é apaixonado por Deus, ele pode trabalhar. Ah, mas ele não deixa de buscar Deus, porque ele o ama. Então, onde você investe tempo, quando você tem tempo, mostra muito aonde seu coração está. Então, com essas perguntas aqui, com esse testemunho, eu deixo aí pra gente analisar aonde o nosso coração está. E depois a gente vai pontuar aqui os ídolos que pode estar aí tomando o nosso coração e nos dividindo. Amém? Que Deus abençoe, que o Senhor ilumine ali o nosso entendimento, os nossos olhos, coloque luz nas nossas trevas, que a gente possa ver aonde tem algo ali, sabe? Que a gente não está querendo lidar, que a gente está deixando e isso está impedindo o nosso relacionamento com o Senhor. Não vale a pena, não vale. Seja comida, seja pessoa, seja o que for, o Senhor é o nosso tudo. E nós temos que buscar Ele com todo o nosso coração, com intensidade e paixão, em nome de Jesus.